Como que eu faço a inserção no banco de dados para um acesso padrão para um usuário novo, tá? Eu vou explicar aqui para vocês a lógica de como que eu faço, né? Então, aqui você vai ter o seu processo inicial de ter um login, ou então de ter uma tela de cadastro para a pessoa, de criar uma conta gratuita, tá? Tem lá a telinha. E daí você vai criar o seu processo para criar o usuário. Aqui eu tenho várias validações, mas qual que é a lógica? A lógica é: pesquisa se já existe um usuário aí por esse meio, depende da modelagem do seu banco de dados. Pesquisa se já existe o usuário. Não existe, então você vai gravar ele. Grava no banco de dados o usuário, certo? Cria os dados dele, grava no banco de dados. E daí a lógica dos acessos padrões, eu faço assim, ó, tá? Eu consulto aqui nesse possui valor, ó, consultar user role, tá? Então depois que salvou aqui o usuário, salvo o usuário com JPA, o Spring Data, eu retorno aqui o ID, o objeto com o ID. Então daí eu vou pesquisar aqui no banco de dados, tá? Estou fazendo aqui um select. Na tabela de acessos de usuários, onde o usuário é igual ao que eu passei por parâmetro, tá? E o acesso é igual a um usuário padrão aqui, role acesso, né? Então, estou fazendo aqui um SQL para identificar o ID desse acesso padrão. Então, estou fazendo uma pesquisa aqui, onde o usuário é o que acabou de ser gravado e o seu acesso corresponde ao usuário role. Então, se ele não tiver o acesso, tá? Retornar menor ou igual a zero. Então, se não tiver nenhum acesso, não tem esse usuário padrão, aí eu faço um insert. Tem aqui, insere acesso novo aluno, tá? Então, eu faço um insert na tabela de usuário, de acesso de usuário, passando aqui o usuário e o seu acesso, tá? Os valores são o primeiro parâmetro, que é o código do usuário, e o segundo parâmetro eu estou pegando aqui com o SQL, com o subselect, onde eu estou identificando aqui o ID desse usuário padrão, certo? E essa é a lógica que eu uso para fazer aqui um insert de usuários padrões, né? Cadastrou o usuário, pesquisa se ele tem os acessos, se não tiver, você dá um insert. Esse bloco aqui é o responsável por isso, tá? Então, basicamente, salvou, pesquisa se já tem o acesso padrão, se não tiver, você insere. E para você aí que precisa aprender programação, mesmo do zero, eu quero que você acesse a minha EAD, onde você tem aí uma série de treinamentos para você se tornar programador do zero, ou se você já é programador, você pode aí evoluir de nível, tá? Com os treinamentos mais avançados também, tá? O link está aqui no primeiro comentário do YouTube, tá fixado.